Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, vamos responder aqui aos e-mails ao e-mail do HB. O engenheiro Lino também comentou sobre o que o HB disse, que eu mandei-lhe um screenshot, amigo HB, ao seu engenheiro da sua idade, e o engenheiro Lino aproveitou logo. Ora, e tem a ver com o Charlie Kirk outra vez, não é? Porque já viram o primeiro vídeo, como é que eu lido com esta gente. Lidar-se com assassinos, ou é o Estado de Direito, ou é a lógica militar. Porque os assassinos, por essência, são o que são. Tudo depende com quem se cruzam. Calma sempre mal. Quem vive pela lei da bala, morre pela lei da bala. Não jogam xadrez, coisa nenhuma. Isto é tudo a lógica militar, como é evidente, não é? Mas enfim, são os gordos de chucos que passam a vida a beber e a comer e a cor-lhe inflamado e por aí adiante. Também, quer dizer, o que é que se pode esperar desta gente, não é? Ora, o meu amigo HB diz-me o seguinte, que é isto que eu gosto de falar. Ó Fábio, eu vi o seu e-mail, muito obrigado, um abraço, depois falo sobre isso. O meu amigo HB, sobre o Ventura. Muito obrigado pelas ideias do seu vídeo, caro professor, sobre o moralismo religioso de Ventura. Parece que ambos reconhecemos um grau de absolutismo moral em Ventura, mas divergimos na origem e no significado disso, certo? Estamos de acordo? Eu sublinho a perigosidade ideológica dessa rigidez. O senhor professor vê-a como uma forma de coerência interna, perigosa sim, mas apenas se não for travada por alguém. Onde concordamos, sim, é verdade. Onde concordamos, Ventura não é um político pragmático, é um crente, certo? Estamos de acordo. É isso. E isso para o exercício do poder no Estado Democrático é problemático. Estamos de acordo. O amigo Zé Luís está um bocado virado consigo. HB. O amigo Zé Luís está um bocado zangado. Não é o engenheiro, é o amigo. Não, porque lá está, porque o política não pode ser um registro militar. O problema das redes sociais é que trouxeram pessoas que não são soldados profissionais, que são assassinos. E o problema é esse, porque têm acesso a tecnologia que os permitem ser assassinos. Entendem? E obviamente que depois promovem que os mais radicais de todos peguem armas e façam o que fazem ao coitado do Charlie Kirk, ao coitado do Trump e ao coitado do Bolsonaro naquela altura. Agora já não é coitado, porque enfim, depois também esticou o código e depois apareceu, não é? Ou seja, eu estava no Brasil quando o Bolsonaro, ao votar para a destituição da Dilma, citou um torturador da ditadura militar brasileira, a elogiar o homem. É para o Bolsonaro, como é evidente, não é? É que voltamos sempre ao mesmo. É como as pessoas viram das minhas lives. E diretores da PIDE a serem elogiados. Pá, quer dizer, o meu pai e o meu tio eram todos durões, mas os microfilmes que os comunas conseguiram, não sei se eram só os comunas, mas acho que era o Museu do Aljube, que tem lá esses registros, não sei mais onde é que isso está. Eu nunca vi nada disso. Aliás, eu nunca fui ao Museu do Aljube, eu nunca fui ver nada em relação ao meu avô. Não estou fixado nisso. O homem lutou contra o ditador e pronto, era o que acreditava, e o ditador fazia o que fazem os ditadores, como é evidente, não é? E o meu pai fez a vida dele e pronto, eu não tenho ódios do passado, nenhum. Já vos disse isso aqui várias vezes, mas eu sou psicanalista e sou uma pessoa equilibrada, entendem? A maior parte das pessoas, seja contra mim, seja contra outros, são pessoas profundamente doentes, mas acham que os outros é que são doentes. Estão a ver? E não são só doentes, como são criminosos. E depois tornam-se assassinos. Às vezes dão-nos um tiro na cabeça, outras vezes destroem tudo o que os senhores são ou possam vir a ser. É a mesma coisa que dar-vos um tiro na cabeça. Porquê? Não vos dão um tiro, mas levam-vos ao suicídio. Quando uma pessoa fica num estado de total nulidade existencial, a maior parte das pessoas estoura. E suicidam-se, infelizmente, não é? Por isso é que são assassinos, sejam diretos ou indiretos, ou é um homicídio, ou levam as pessoas ao suicídio. Voltamos sempre ao mesmo, não é?
evidentemente, se é uma pessoa mais vulnerável do ponto de vista psicológico, estoura, como é evidente, não é? Estoura para dentro. Eu nunca estouro para dentro, eu estouro sempre para fora. Graças a Deus. E com muita honra, muita honra. Não tenho problema nenhum de assumir as minhas responsabilidades, mas vos garanto que estou sempre para fora, graças a Deus. É isso que é o soldado, é isso que é a paideia, é isso que é a ética do guerreiro. E nesse contexto, como eu estava a dizer, nos dias de hoje estamos nesta lógica de, na política, se comportarem como militares num cenário de guerra, à lei da bala. E isso é que é o problema dos dias de hoje. Está a ver, HB? Ou seja, ele é um crente Inquisição. Eu fiquei muito desagradado com o Dr. Pedro Frazão a benzer-se todo e ali quase numa reza infinita em relação ao Charlie Kirk, e lá está, a direita evangélica norte-americana é muito poderosa e os americanos são muito religiosos, e a guerra ao terror começava com a leitura da Bíblia na Casa Branca, pelo George W. Bush, que também tinha sido um alcoólico que depois viu a luz em relação ao divino e tornou-se uma pessoa de bem e casou-se com uma bibliotecária que é uma bacana, teve sorte com a mulher, mas há muito mais doença mental e muito mais crime no mundo que os seus possam perspectivar. As redes sociais, como hoje em dia são a plataforma dos políticos, exponenciaram isso até ao infinito. Ainda bem que os clínicos de saúde mental não são precisos porque são umas bestas que papam umas gajas. Ainda bem. Ficam bem uns para os outros. O Estado de Direito, se cumprir, obviamente, as dinâmicas jurídico-constitucionais e jurídico-penais, as coisas vão andando. Quando estes assassinos se cruzam com pessoas que não devem, pois, boa sorte. Voltamos sempre ao mesmo, não é? Dir-me-ão, o André Ventura é uma parte da solução, uma parte do problema. Está a meio, porque o HB aqui diz-me bem que eu conforme com a viagem da Europa à direita secretária, sim, conforme, porque o outro lado é a ruína por completo dos valores ocidentais, porque o outro lado não são valores, o outro lado são assassinos puros, que começam como doentes mentais mais ou menos, passam para criminosos mais ou menos e acabam a assassinar os outros, seja do ponto de vista do caráter, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do tiro da cabeça, são assassinos. Vão crescendo. Depende de como é que os conseguem atingir. Uma coisa, eles têm sempre o objetivo: acabar com a vossa vida. Deixar-vos sem abrigo, que basicamente é acabar com a vossa vida, do ponto de vista patrimonial, ou dar-vos um tiro na cabeça, como aconteceu com o Charlie Kirk. O André Ventura não quer fazer isto a ninguém, não é? Como é evidente, está a ver, HB. O André Ventura é perigoso, concordo, como é muito crente e é muito religioso, mas se tiver travões do Tribunal Constitucional, se tiver travões do Presidente da República, se tiver travões das instituições, não acredito que seja assim tão perigoso. Mas isso é a minha fantasia, porque todos os amigos do André Ventura são extrema-direita. Ele é o único que não é. Todos. Onde concordamos, pois já falei disso. Número 2, Ventura e as pastas da Justiça, Defesa ou Administração Interna. Aqui há alguma convergência, reconhecemos o risco de lhe entregar a essas áreas sensíveis, a diferença está na atitude. O seu professor parece resignar-se à viragem securitária da Europa, enquanto eu recuso a ideia de alinhar com isso só porque está na moda. Não está na moda, discordamos aí, cara amiga Gabi, não está na moda, é a sobrevivência da Europa. Como eu próprio nunca pensei que ia ter uma viragem militar na minha vida. É a minha sobrevivência, é a vida, está a ver? Ou seja, as pessoas fazem uma viragem na vida por motivo de sobrevivência, como é evidente, não é? Sobrevivência física, é a sua vida que está em risco, e a vida da Europa que está em risco. Infelizmente a ajuda securitária, por mais que me custe dizer, é a única que dá respostas à população, e por isso é que está a ganhar tanto terreno em todo lado. O pessoal aponta as baterias para a imigração, é incorreto o alvo. Os alvos devem ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, como eu disse aqui milhões de vezes.
Black Lives Matter, o movimento Me Too, o feminismo, feminazismo nos dias de hoje. O feminismo acabou, agora é só feminazismo. O feminismo acabou completamente. A igualdade de direitos entre homens e mulheres, que era tão bom, o feminismo no seu início foi tão bom, isso acabou. Agora é o feminazismo. As mulheres querem ter todos os direitos sem deveres nenhuns. Não são as mulheres, em geral, são as feminazis, que há muitas, não é? A maioria, aliás, que se mete nisto. Querem ter os direitos todos e não querem deveres nenhuns. Querem criticar tudo e todos, mas não obedecem, não permitem qualquer crítica. Se a pessoa fala de uma mulher do ponto de vista político, está a criticar a mulher, não está a criticar a política. Eu não estou a criticar a mulher, pode ser um unicórnio, pode ser um dragão dourado, pode ser um Pegasus, para mim pode ser uma raposa, pode se identificar como uma porca, a puta que a pariu. Peço imensa desculpa, não se pode dizer as neiras. Mas estou um bocado virado hoje, como já perceberam, que eu fiquei absolutamente horrificado com a felicidade com a morte do rapaz. Quem é que... Eu fiquei virado, fui o mesmo em relação a mim. Foi a pior coisa que alguma vez vi na vida em relação a mim. As pessoas contentíssimas contentíssimas com o que me aconteceu. E eu assim... pá... Se estivesse aqui ao meu lado... eu nunca tinha visto tanta doença mental, tanta maldade junto em pessoas. Eu estou um bocado virado hoje, peço desculpa por algumas saídas um bocadinho mais torniturantes, porque a minha vida é muito boa, eu agora só faço mesmo o que quero, percebem? Pronto, é a vida, calhou, percebem? E então, pronto, a minha vida é boa, muito boa, ao contrário, a lógica complementar da minha vida é muito boa, entendem? Porque eu adoro isso, eu adoro essa maneira de estar na vida, entendem? Eu livro das meninas e só a afiar a espada, mais nada, e a contar as munições, e enfim, entre outras coisas afins. Mas talvez a coisa que mais me chocou da minha situação e do Charlie Kirk foi as reações das pessoas normais, tão contentes com a desgraça morticida das outras pessoas. Uma pessoa como eu que dedica a sua vida toda a fazer o bem, quantos homicídios e suicídios eu não evitei, quantos. E as pessoas contentíssimas com o que me aconteceu, que foi, como sabem, uma tragédia bastante considerável. A mesma coisa que o Charlie Kirk. O homem morreu e as pessoas contentíssimas com a morte do homem. O que é que se faz a estas pessoas quando a gente os apanha? Não é? Sejam inocentes, sejam culpados. É que não percebem a lógica comunitária. Vai tudo deito. Estes tontinhos nunca perceberam isso. Vai tudo deito. Foi o que os americanos fizeram na guerra ao terror. Quer lá saber quem é que apanhou no meio? Vai tudo deito. Pronto. Um dia que a merda lhes cai em cima, vão abrir os olhos. Está a ver a HB. Por enquanto, estou no sofá a meter o dedo no orelhudo e a cheirar para ver se está lá a temperatura boa para o outro se servir. E o piscinho na rata vão coçando, para o cabelucho, para o pintelho número 1 estar ali a brilhar, para a outra vir como cadela a lamber. Desculpem lá a linguagem, mas tem que ser assim que esta gente, pessoas que estão contentes com a morte de um rapazito de 31 anos, está bem que era gajo, sabemos, pai de dois filhos, casado com uma giraça, aliás, também tinha sido Miss Arizona. Quer dizer, muito bom eu estar aqui na conversa. Já estou como o outro que foi para a Ucrânia fazer isto e aquilo e outro. O que se devia fazer era outra coisa, mas enfim. Eu, graças a Deus, tenho uma vida santa nos dias de hoje, como tal, enfim. Aliás, se um político só se torna eficaz nestas pastas é porque é aquilo que a Europa agora quer, então não é adequado. Democracia não é babysitting político. Eu gosto da sua expressão, mas, Gabi, a democracia não existe na Europa nos dias de hoje.
Porque a democracia é o poder do povo, ou seja, democracia, em que o povo elege os seus governantes. Hoje em dia o que existe é uma forma muito perversa de democracia, que nem as cidades-estado gregas fizeram isso, que é a democracia direta. As redes sociais determinam por completo a política dos governantes, e os governantes, em vez de pensarem pela própria cabeça, pensam de acordo com o que o povo pensa. Era o que eu disse aqui várias vezes. Eu tenho que ser a favor da questão da Ucrânia, tenho que ser a favor da questão da Palestina, tenho que ser a favor do registro XYZ, tenho que ser a favor do Scari agora ser diretor do Instituto Superior de Gestão, tendo ficado com 7.500 euros lá nas garrafas de vinho. É sempre o vinho, são sempre uns bezanas de todo tamanho. Quer dizer, o homem agora está a ter mais um tacho, quando foi apanhado com o dinheiro escondido no seu gabinete, sendo chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, na altura em funções, e já tinha sido assessor económico do Sócrates. Bandidos, quer dizer, alegadamente, não é? Mas tem grandes taxos. Onde eu quero chegar é aqui, quer dizer, quando nós vemos isto, não é? Quando nós vemos isto é democracia onde, HB? Não é democracia coisa nenhuma. Isto aqui é uma camada de totós que estão completamente dominados pelos piercings na rata e pelos olhos inflamados, não se pode dizer nada. Se não somos como aquele normal a dizer que são todos homofóbicos e transfóbicos e aquilo e aquilo, não é? E como tal, pronto, os superpoderes deste pessoal. Por isso é que eu chamo de TTSPs, não é? Porque tudo tem superpoderes. Pronto, à vontade. Ventura, antidemocrata ou democrata condicional, quase que estamos de acordo. A diferença está no grau do risco que aceitamos. Eu digo, não podemos correr esse risco. O seu professor parece admitir que desde que haja mecanismos de controle, até Ventura pode ter utilidade. Mas contar com alguém para vigiar a Ventura ou contar com instituições externas para conter excessos internos é perigoso. A história já mostrou que instituições não são blindadas e basta um deslize para o estrago ser irreversível. Estamos de acordo, mas não há nenhuma ditadura na Europa Ocidental ou HB. Pertencemos à NATO. A NATO não permite isso. Bem, mais ou menos, percebeu, não é? Nos dias de hoje. Mas a União Europeia é que não permite mesmo isso. A Turquia nunca pôde entrar na União Europeia porque não é uma democracia. Está muito longe da democracia, possibilidade da democracia. Tu como o Economist define, está a ver? Ou seja, nós saíamos imediatamente da União Europeia se fôssemos uma ditadura. E eu não acredito que o Ventura conseguisse instituir uma ditadura. Levava um tiro na cabeça como o Charlie Crick. Ou Craig, peço desculpa. É com capa. Com C é que é Crick. Estou-me a lembrar do Austin Crick, da molécula do ADN, ácido desoxirribonucleico. Está bom assim o português? Não consegues dizer estas coisas para não? Pois. Então, como eu estava a dizer, o Ventura lá não tem na cabeça, por mais que me custe dizer. O Salazar tentaram assassinar o Salazar, como é evidente. Os ditadores acabam sempre. Agora no Nepal, a mulher do primeiro-ministro, foi queimada viva dentro de casa, com o protesto dos tantos, isto aqui. Não, isso o povo que depois. Não, as FP25, por mais incrível que pareça, por isso é que o Maia Soares indultou e outros afins serenaram os ânimos. As FP25 mostraram aos salazaristas e ao pessoal todo do anterior regime que se os senhores continuarem com isto, vai tudo ao ar. E o pessoal do anterior regime viu, pois, é que com um maluco tem que ser maluco e meio. Está a ver? E as FP25, infelizmente, de uma forma absolutamente assassina, puseram outros assassinos na linha. É preciso um maluco para o outro, não é? Voltamos sempre ao mesmo. A diferença dos militares é que a gente não tem problema de ir abaixo. Enquanto que os outros gostam dos copos, gostam de comer que nem uns alados, tem lá os filhinhos, tem lá estão fodidos. Peço imensa desculpa, não se pode dizer as neiras. Eu estou um bocado virado como tal. Estou mesmo desagradado com o que tem dito do rapaz.
Estamos completamente de acordo, César Campos. Mas não é proteção, é ação em relação a mim, como é evidente. Muito pelo contrário, não é? O frio vem já. Nesse aspecto, o que se vê nos dias de hoje é uma coisa bárbara. Raparigas novas, é sempre o pessoal do costume, como é evidente. Né? Ou seja, para voltar ao AGB, eu não acredito que ele, alguma vez está no ditador, a União Europeia punha logo fora, e a NATO, e também diria os americanos, obviamente que mandam, dizer, oh filho, então mas estás onde, pá? Voltaste ao pré-39-45? Não acredito que, pessoalmente, a NATO e a União Europeia, fundamentalmente a União Europeia, alguma vez permitisse um retrocesso civilizacional num país ocidental, principalmente no eixo, porque a Península Ibérica é muito eixo, porque acaba o oceano, somos os primeiros logo a seguir aos americanos, né? A América, Nova Iorque, traça uma linha direta, Nova Iorque, Lisboa, aquilo é quase a mesma latitude, quase, é de um oceano ao outro. Somos nós que temos uma posição geográfica espetacular em relação aos Estados Unidos, mas também à América do Sul e à própria África. Não acredito, a nossa posição geopolítica é muito boa, não acredito, mas tem alguma razão, aliás tem muita razão, mas não creio, porque havia sempre pessoal de determinações, porque veja, o povo só gosta do André Ventura, o partido é unipessoal como o CDS do Paulo Portas. No momento que o Paulo Portas saiu, aquilo foi ao ar, como sabe. O André Ventura, o Chega só Chega enquanto tiver lá o André Ventura, está a ver? Há algum líder, alguma pessoa no país que pudesse substituir o André Ventura e o povo votasse? Não acredito. Comigo, nem uma junta de freguesia eu era eleito, como sabe. Sabe como é que eu falo com o povo e acerca do povo, não é? Se me dizem é populista, eu acho que não há ninguém nas redes sociais ou na política que fale tão mal do povo como eu. Eu sou o antipopulista por completo. Aliás, tudo o que o povo pensa totalmente está errado, para mim. Só os aforismos populares é que estão certos. Porque como dizia o Merleau Ponty, é a fonologia da etimologia, passando a rima. A etimologia, a origem das palavras, ilustra o Gadamer também falava muito disso, o saber dos tempos. As palavras, ao longo dos tempos, foram ganhando o seu conceito, os envelopes fenomenológicos, como dizia o Merleau Ponty, e os aforismos populares realmente traduzem o saber dos tempos, ao longo das gerações. Reflexão final. Sobre o povo e o nihilismo político, dizer que o povo é burro, bem, por si estava a adivinhar, só serve para justificar lideranças de cima para baixo, e se a resposta ao tudo é merda, for escolher quem berre mais, então o ciclo continua. Bem, quer dizer, você gosta de jornalismo, não sou eu, né? Eu também gosto de jornalismo, mas não para governar, não é? Não, a questão que se coloca aqui, HB, é a questão dos artegastos do espírito do tempo. Não há outra hipótese. A Europa entrou numa lógica militar com doentes psiquiátricos que começam com questões morais, de assassinatos de caráter, e passam para assassinatos essenciais e acabam com um tiro na cabeça se tiverem coragem para isso. Não costumam ter, como é evidente. Não costumam ter porque são gordos de chucos que nunca tiveram qualquer tipo de estrutura militar ou física na vida deles, e são pessoas que, enfim, lá na escola davam uma chapada na vizinha e iam comprar o gelado e ainda pagavam o gelado, como é evidente. Quando temos os fracos dos fracos a querer combater os leões, pois, normalmente a cabeça é arrancada, como é evidente, sem contemplação. Agora, a questão que se coloca é esta: qualquer cabeça que apareça, aliás, boa ou má, vai tudo reto. E esta é a questão que se coloca: o povo não são leões, o povo são ovelhas do rebanho, e não há ninguém que substitua o André Ventura, muito menos eu.
Só mesmo que convidassem pela liderança do Chega, que nunca me vão convidar porque eles são beatos, são profundamente conservadores. Epá, a única simpatia que eu tenho com o Chega, como sabem, há muito tempo, é o professor Vitor Ribeiro. Há um namoro há muito tempo com o Chega, mas o casamento nunca se concretizou, porque são muito conservadores, é pessoal da Opus Dei, é pessoal salazarista, é pessoal gancho até me deu e foda-se, por amor de Deus. Quer dizer, não, a única simpatia que eu tenho com o Chega é ser contra o movimento woke a 100%, e hoje em dia, infelizmente, são a única solução ao movimento woke, em coligação com a direita conservadora a quem eu pertenço, e sempre pertenci, e os senhores sempre viram desde o dia do meu canal do YouTube, que as minhas referências intelectuais são, em termos internacionais, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, em termos nacionais, General Ramalhianos, professor Cavaco Silva e professor Batista do Amaral. Não há cá Charlie Kirks e Trumps e Venturas, não, isso nunca foram as minhas referências intelectuais. Gosto deles, e por gostar deles, enfim, não é? Parece que sou uma besta. Gosto deles porque do outro lado são assassinos. São assassinos, como se tem visto, não é? A reflexão final. O senhor professor parece partir de um certo realismo trágico. Se o povo é fraco e a Europa está perdida, resta aceitar figuras como Ventura, desde que vigiadas. É Nietzsche. Nietzsche defendia o homem trágico, não é? Estão a ver? Está a ver? A origem da tragédia do tio Friedrich Wilhelm Nietzsche. O Nietzsche era muito helénico, como sempre. O Sócrates, o Ésquilo e o Eurípides, os grandes tragediógrafos, não é? O homem defende isso, que o homem é um homem trágico, o ser humano. Às vezes o Rui Cautela, que era um segurança lá do Ágora, quando nós estávamos a estudar, eu e o Júlio, quando estávamos em Portugal, discutia muito com os alunos, agora tem uma porta, e o Júlio com muita piada. O Rui Cautela tem que ler as tragédias gregas. O segurança ficava a olhar para ele, eu disse, Júlio, o homem é segurança, pá. Tá bem, mas ele tem que ler as tragédias gregas para perceber a tragédia do ser humano. Sim, é um homem trágico. O ser humano é um homem trágico. A Europa foi um espetáculo de avanço civilizacional devido à paideia, devido aos valores helénicos. Sempre avançámos numa idade devido aos valores helénicos, não a religião. A religião, a Idade Média, foi a Idade das Trevas, porque a religião tomou conta por completo. Talvez tivesse sido necessária, provavelmente, mas a religião não é, nem de perto, nem de longe, a solução para o futuro da humanidade. Os americanos são muito religiosos e a direita securitária na Europa toda é muito religiosa. O Médio Oriente também é muito religioso. Dá merda. É o meu vaticínio. A China é que vai tomar conta porque não são religiosos. Por isso é que eu acho que tem a ser uma certa fantasia inconsciente com os comunas. Eu noto que eles, por não serem religiosos, têm mais margem de manobra no futuro. Até hoje, os comunas, como a gente sabe, só fizeram o que a gente sabe, não é? Vamos ver como é que a China vai descalçar a bota de não serem como os seus confrades todos foram. E se eles são melhores que os norte-coreanos e com os stalinos desta vida, claro, mas o Mao Tse-tung, Nossa Senhora, não é? Este é bom, Xi Jinping é bom, é cabecinha, não é uma democracia, mas a democracia serve para uma merda. Mas a democracia alguma vez, a liberal tem alguma utilidade nos dias de hoje? Então os senhores não veem, só produz assassinos das pessoas de bem. O André Ventura estica a conta com os portugueses de bem. Mas efetivamente é verdade, quer dizer, chegamos a um. O vídeo vai ser longo. Eu, por outro lado, proponho uma visão crítica, mas construtiva. É precisamente por estarmos num momento difícil que devemos exigir mais, não ceder ao mais brilhante com travão ou sem travão. O regime, HB, estamos de acordo, mas o regime jurídico-constitucional é democrático. O povo é que vota. Está a ver? O povo não vota nas pessoas que lhe dizem a verdade, como eu. O povo não vota na ética do guerreiro. O povo não votaria no Alexandre Grande,
nem no Aristóteles, nem no Heidegger, nem no Gadamer, nem no Ricard. Aliás, o Macron estudou com o Ricard. Perdeu nada, não aprendeu nada. O senhor Constâncio Zibito, sim, escreveu os estatutos do PSD, disse-me logo no primeiro dia que eu lá fui, mas pouco se meteu na política. O professor Figueiredo Dias pouco se meteu na política, o professor Costa D'Ado também. A política afasta os talentos. Afasta. A pessoa Ministro Amaral nunca mais vai se meter na política. Está a ser completamente enxovalhada. Completamente. E se é uma senhora competente, bolas. Mas o seu primeiro-ministro, menos cabeça, como é evidente, está sempre assim enxovalhado. E o chefe de gabinete, gamante, entre aspas, quer dizer, com quase 80 mil euros na... que é que Jesus? Nas garrafas de vinho, são mesmo besanas. Esta cultura do álcool, esta cultura dos gordos, como se fossem imperadores romanos, é os valores dionisíacos do Nietzsche, típico do Império Romano. A orgia vem do órgão, porque quando os senadores romanos, fundamentalmente, e outros afins à aristocracia romana, estavam lá na concupiscência, né, tudo ali ao molho e fé em Deus, estava-se a tocar órgão ao mesmo tempo. Ou seja, as famosas orgias vêm do Império Romano, que estava-se a tocar órgão enquanto se comportavam como cães, ou cadelas consigo, e os cães, enfim. Vamos ver. Quer dizer, o Império Romano fugiu da paideia. Quer dizer, alguma vez um Alexandre o Grande faria uma coisa dessas aos Aristóteles? Não. O Alexandre o Grande era inclusivo, lá com o seu amigo Hefástios e com a companhia ilimitada, mas ficava por aí, quer dizer. A direita securitária, a extrema-direita dos dias de hoje, quer tudo. Os prazeres todos do Império Romano, e a extrema-esquerda quer tudo. As transgressões todas abolidas da Idade Média. Está a ver, não está? Ou seja, uns querem voltar ao Império Romano, outros querem voltar à ausência de transgressões da Idade Média que tiveram que ser instituídas justamente para evitar o Império Romano. Ficámos completamente Sodoma e Gomorra, autênticos animais. Piores que os animais, aliás. Piores. Está a ver? E qualquer coisa, quer dizer, para concluir o seu e-mail, que venha um novo doutor, o professor Cavaco Silva, ou um professor Freitas do Amaral, parecem estar mais alinhados com a sua visão. Não há nenhum. Reconheço no entanto, que o seu professor teria o travo necessário para contrariar o Dr. Ventura. Sim, teria, sim. Mais uma vez, obrigado pelo seu texto. Abraço. Porque é que você acha que ele nunca falou comigo? Falou uma vez. A agradecer-me, logo ao princípio, a agradecer-me o que eu estava a fazer pelo partido aqui no YouTube. E eu agradeci de volta, mas não me respondeu. Ele sabe perfeitamente que eu sou, quer dizer, há conversas várias com a pessoa Mitar Ribeiro nesse sentido. Nunca mostrou qualquer intenção de vir ao meu canal. Bem, eu também nunca trouxe ninguém que chegue ao meu canal a propósito, para não me vincular mais, porque eu não sou militante e tenho uma visão muito, muito diferente do Chega. A religião, adeus; salazarismo, adeus; homofobia, adeus; misoginia, adeus; xenofobia, adeus; islamofobia, adeus. A única coisa que me une ao Chega é o que uniu o Stalin aos aliados: lutar contra o Sr. Adolfo. Mais nada. Eu uno-me ao Chega para lutar contra o movimento woke, que são assassinos, como a gente já viu. Vão lá para Ibiza, fumar umas ganzas, lá na flotilha do amor, o barco do amor também na Montágua e as maluquinhas todas, com as gretas abertas, enfim, esses colegas gretas do ambiente e as colegas gretas do ambiente de baixo, não é? Sim, tudo bem, não estou maluco, quer dizer, que eles fossem doentes psiquiátricos, até pronto, ainda é como outro, não é? Agora, o problema é que esta gente, como diz o amigo Zé Luís, muito irritado, assassina os outros, como se viu por mim, e como se viu pelo Charlie Kirk, e como se viu por muitos outros. O que é que aconteceu ao Jordan Peterson, outro intelectual primeira linha, não é? Não há argumentação racional, e como tal, é lógica militar. É assim que querem jogar o jogo.
Boa sorte. Como é que os países e os seres humanos resolvem o assunto? Já sabe, né? O homem é o lobo do homem. Depende qual é o lobo com maiores dentes. Por isso, sim, eu iria contrariar o André Ventura a 100% no partido. E fora do partido. Sim, mas o André Ventura vê-me como uma pessoa muito incómoda, como é evidente. Né? Muito incómoda. Ele sabe que eu tenho mais cabeça que ele. Ele sabe que eu tenho mais competências do que ele, do ponto de vista não só intelectual, mas também do perfil que a extrema-direita e a direita securitária tanto gosta, que é uma pessoa como eu, é que eles gostam de mim. Tal como a extrema-esquerda também gosta de mim pelo meu avô ter sido um dos primeiros a lutar contra o Salazar. Um dos primeiros. Não se esqueça que o meu avô foi logo no início de Salazar. E isso tem uma grande ascendência, como há pouco estava a dizer, os microfilmes a mostrar as estruturas no Tarrafal, que supostamente os salazaristas dizem que não era um campo de concentração, era um campo de trabalho. Pois, era um campo de trabalho que as pessoas eram torturadas até à morte, mas está bem. E o médico estava lá só para passar certidões de óbito e dizia isso às pessoas: eu estou aqui para passar certidões de óbito. E nesse sentido, eles mostraram torturas ao meu avô, ao meu tio Raul e o tal que sabia da história toda do KGB e companhia, e ao meu pai, das torturas que foram feitas aos senhores do Tarrafal, inclusive o meu avô, e ao preço os homens iam lá da sala a chorar em pranto, e eram os dois muito durões, não é? Torturas absolutamente ao nível dos senhores dos campos de concentração alemães. Não com aquele grau de sofisticação da maldade, não havia as câmaras de gás, não havia essa coisa toda, porque o Sr. Adolfo foi o expoente da maldade, como é evidente, mas pronto, era a mesma geração de ditaduras, não é? E houve torturas muito cruéis em relação ao pessoal do Tarrafal, inclusive o meu avô, e os comunas e a extrema-esquerda gostam também de mim, por mais incrível que pareça, por eu ter tido um avô a lutar contra a extrema-direita. E também a extrema-direita também gosta de mim, porque eu tenho um perfil como pessoa que eles gostam, muito intelectual, muito guerreiro, porque a extrema-direita gosta muito, mas mesmo muito, do perfil nietzscheano, que é o perfil da paideia, está a ver? Porque a extrema-direita é que existiu durante toda a história da humanidade, não é? Os valores da extrema-direita são os valores da paideia, desde o seu início até hoje. O problema é que a extrema-direita de hoje estica a corda, vai para lá dos valores da paideia. O Alexandre o Grande nunca defenderia este extremo. O Alexandre o Grande faria o que eu faço, o Imperador Dário caçar e vai caçá-lo até ao fim. O Alexandre o Grande já estava descontraído, já tinha Babilónia, já estava lá com a mulher, a filha, a prima, isto e aquilo do Dário, ficou-lhe com o reino, ficou-lhe com a família, ficou-lhe com tudo. Mas enquanto o outro estava vivo, não descansou. E estamos a falar de um homem que teve os valores da paideia na sua essência, com a educação de Aristóteles. Mas alguém educa melhor outro ser humano do que o maior gênio da humanidade, que foi Aristóteles. Acham que é uma coincidência que o maior gênio da humanidade criou o maior conquistador da humanidade com apenas 20 anos, que foi o Alexandre o Grande? Os senhores têm alguma outra figura histórica que é... Também que os ingleses e os franceses consideram Catarina a Grande. Era gorda e fez umas coisas, mas verdadeiramente grande na história da humanidade foi o Alexandre. Alexandre o Grande foi ensinado, creio eu, que pelo menos 13 anos, 14 dizem algumas fontes, desde os 6, eu acho que foi 13, porque na Esparta Antiga, e o Alexandre nesse tempo, nesse contexto, os miúdos eram enviados para o colégio militar lá do sítio aos 7 anos e ficavam lá até aos 20. Eu acho que foi o que aconteceu ao Alexandre. Acho que ficou lá 13 anos com Aristóteles. Uns dizem que foi 14, foi aos 6. Acho isso um bocadinho. Enfim. Ou então foi aos 13 anos, Efebo, como era tipo também daquele tempo, para aprender com Aristóteles. Se teve lá 14 anos, 13 ou 14 anos, ou 6 ou 7, não me interessa, mas teve lá mais tempo,
com uma licenciatura em mestrado nos dias de hoje a aprender com Aristóteles e 6, 7 anos, ou 13 ou 14, eu acho que, na minha perspectiva, é a minha estimativa, porque pronto, isto são fontes ambíguas, né? São 2500 anos, né? Eu acho que o homem esteve lá desde os 7 até os 20, 13 anos. Quer dizer, aprender com o maior gênio da humanidade tantos anos, obviamente que tinha que ser mesmo o grande, não é? E o Alexandre não perdoou. Aliás, e perdoava muito menos os dele. Ele perdoou, por exemplo, e há uma altura que o Ptolomeu ficou muito zangado com ele, porque ele, há uma altura que a tomar a Babilónia, a estátua do Xerxes cai, ele ajuda um Miseu, que era o governador da Babilónia, que ficou sem a filha do Hipododário III, porque o Alexandre também a surrupiou, para variar. Mas ajudou a levantar a estátua e tal, e o Ptolomeu ficou muito zangado, o tal que depois deu origem à dinastia da Cleópatra, mais tarde. Ficou muito zangado. Então, mas tu respeitas os costumes destes bárbaros e matas os gregos? E ele disse, os gregos falam a minha língua e são a minha cultura, se lutam contra mim, são-vos a maior punição. Aí é que está. E o Voltaire também dizia isso, nós temos que ser especialmente duros com os nossos pares, com os nossos iguais. Pares e iguais, como sabem, no meu dicionário são poucos, muito poucos. Mas os que falam a minha língua, os que são ocidentais, os que são instruídos, esses não têm desculpa absolutamente nenhuma para serem umas bestas. Essa é que é a questão. Entende? Os gregos que, como mercenários, lutaram contra o Alexandre, só tiveram que levar um tiro naquela focinha. Naquele tempo não era tiro, era cortar-me no pescoço. E bem, o Alexandre disse, foi pelo dinheiro que os senhores me traíram. Espero que tenham poupado para pagar ao barqueiro, porque no tempo da Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, os atos tinham que pagar ao barqueiro que levava a vossa alma lá para o inferno, supostamente. Para os gregos se chamava Hades. Essa que é a questão. Os nossos, quem fala a vossa língua, quem é europeu, quem tem cultura ocidental, tem alguma desculpa para ser uma besta? Tem alguma desculpa para atacar os nossos próprios valores civilizacionais? É brisante a falar com Aquiles. Eu esperaria um bruto. Não, um bruto, uma pessoa com a quarta classe, uma pessoa analfabeta, lá um xaxinho do Afeganistão, lá atrás de sol posto, não sei aonde. Isso não é como o outro. Agora, pessoas que são instruídas, esses, amigo César Campos, é que têm a bala no tambor, como é evidente. Os instruídos é que vos tentam assassinar e vos assassinam. Os instruídos. O Voltaire tinha toda a razão e o Alexandre o Grande também. Então os senhores sabem os nossos valores, os gregos vinham da Grécia Antiga, foram pelo dinheiro trair o homem. No exército do Dário III havia muito mercenário grego, matou-os a todos. E o Ptolomeu, muito zangado com ele, porque ele não fez isso com os persas. Ele disse, não, os nossos que nos traem são muito piores, porque os outros são normal, é normal o inimigo. É outra cultura, é normal que seja um inimigo. Agora, por isso é que eu tenho tanto respeito pelos chineses e pelos muçulmanos. Não é nossa cultura, é normal que haja ali fricções. Agora os nossos, pessoas a falarem a nossa língua, pessoas que foram educadas com valores civilizacionais ocidentais, assassinam-nos. César Campos, são esses, não é os muçulmanos, não é os chineses comunistas, não é o Irão, que, como sabem, é a Pérsia Antiga. Quer dizer, não são esses. Isso é geopolítica mundial, pronto, isso é outra conversa. It's above my pay grade. Está bom assim o inglês? Muito obrigado. Agora, quem tem os nossos valores, supostamente, quem tem a nossa educação, quem tem a nossa linhagem filogenética, esses é que nos traem, esses é que nos assassinam. Não foi um muçulmano que deu um tiro no Charlie Kirk, nem foi um chinês comunista, nem foi ninguém do Irão, da guarda republicana. Não foi ninguém. Quem é que foi? Foi um dos nossos. Exatamente a mesma coisa comigo. Foi um dos nossos.
é pessoal que fala a vossa língua, que tem supostamente os vossos valores. Esses, tanto Voltaire como Alexandre do Grande, esses têm o destino traçado. Estão a ver? É aí que eu quero chegar. Temos que estabelecer muito bem que o inimigo está cá dentro. Entende? E o partido, a Gabi tentou falar para si, e vou já para a matéria, senão nunca mais sai daqui. E o que nós temos que perceber é que não é uma guerra tradicional, mas é uma guerra militar. Acabou. Estão na base do assassinato, pois só numa guerra militar é que o assassinato é juridicamente válido. Se não, entre países, como é evidente. Se são civilizações que estão aqui em jogo, pois boa sorte. Vão para a lei da selva com uma pita que nunca mais acaba. Vamos para a matéria. Onde eu quero chegar para concluir? Isto é muito longo, já sabia. É um mundo que temos. É o vosso mundo, não é o meu. Quem se meteu comigo, isso é outra conversa. Mas é o vosso mundo, não é o meu. É o vosso mundo. Os senhores é que estão aí. Eu só serei muito bonzinho com o Chega enquanto o movimento woke existe. No momento que o movimento woke deixar de existir, não tenho nenhuma simpatia por ninguém do Chega, a não ser a pessoa militar Ribeiro. Os valores deles, não há nenhum valor que me identifique. Nem a religião, nem o salazarismo, nem a islamofobia, nem os romanês, nada disso. A única coisa que me identifica ao Chega são valores da pátria, qual Deus, qual família, qual carapuça. Eu, como sabem, em termos de família diz tudo, não é? Enquanto a minha mãe tiver boa saúde, é a minha única relação com a família que eu, de certa forma, privilegio. Enquanto a minha mãe está de boa saúde, a roleta russa ainda rola. Quando estiver a deixar de estar de boa saúde, deixa de rolar. Como eu já vos disse numa live. Mas enfim, quem quer perceber, percebe. Quem não quer perceber, depois a gente fala. Isso é a minha única relação com a família. Eu quero lá saber, eu tenho a lógica comentar pura. Se tiver que ir abaixo, vou, e os outros também. Se eu vou abaixo, os outros também vão. Se tiver que ir abaixo, os outros vão. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Isso é lógica comunitária, estão a ver? Mas os gordos de chugos, os alcoólicos, mais o quê, os malquinhos, não assassinam as pessoas pensando que não têm represálias. Boa sorte. Vamos para a matéria. É um mundo que temos, sim senhor. A psiquiatria tomou conta, o assassinato tomou conta, pronto. A história da humanidade provou como é que se lida com essa gente, não é? Houve 2 guerras mundiais na Europa por alguma razão. Direito penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, do professor Figueiredo Dias. Parágrafo 5. Segundo uma certa doutrina alemã, por outra parte, a expressão direito criminal apontaria para uma pré-determinação extralegal das valorações da ilicitude e da culpa do facto criminoso. Enquanto a expressão, espetacular, não? O direito criminal apontaria para uma pré-determinação extralegal, enquanto que a expressão direito penal daria prevalência ao princípio da legalidade, que é o artigo 1º do Código Penal, onde está a dignidade da pessoa humana subjacente, se bem que isso está na Constituição fortemente plasmado, mas o princípio da legalidade do Código Penal remete para o princípio da dignidade, como é evidente. Próprio do Estado de Direito, no processo de criminalização. Mas esta asserção não parece suficientemente fundada. É certo que crimes há, cuja valoração da ilicitude e da culpa pode ser reconduzida a uma mais ampla e, neste sentido, prévia valoração moral, social ou cultural. Delicta in si, delicta naturaliter prova. Faz lembrar até esse doutoramento do professor Augusto Silva Dias, que o professor Figueiredo Dias cita logo a seguir. Até exatamente do professor Figueiredo Dias, do professor Augusto Silva Dias, é delicta in si, se não me falha a memória, delicta mere prohibita. Uma análise das descontinuidades do ilícito penal, do ilícito penal moderno à luz da Constituição. Como é que era, pá? Uma análise da descontinuidade do ilícito penal moderno à luz da reconstrução, assim é que era, de uma distinção clássica, se não me falha a memória, é assim que é, até exatamente do professor Augusto Silva Dias. Eu sei, isto estou com salteado, não é? Enquanto noutros
aquela valoração surge como consequência da proibição legal delicta meri prohibita. E noutros, porém, o princípio da reserva da lei formal cumpre uma função garantística verdadeiramente essencial à ideia do Estado de Direito, de tal modo que antes da intervenção legislativa não existe legitimidade para se falar nem de pena nem de crime, como é evidente. Nulla pena sem legge. Não há pena sem lei tipificada, como é evidente. Nulla pena, não há pena, sem legge, sem lei. O comunismo não era crime nos anos 30. O meu avô não era um criminoso. Não havia lei no Código Penal a dizer que o comunismo era crime. Agora há lei a dizer que o terrorismo é crime. E os americanos tiveram que legislar muito acerca disso, como sabem. Especialmente com o Petrol Tax, aquela coisa toda. Essa é que é a questão. O meu avô era um homem inocente. Por isso é que a extrema-esquerda até gosta de mim e os comunas. Os comunas não são extrema-esquerda. Quem é extrema-esquerda nos dias de hoje é o Bloco de Esquerda. E o Rui Tavares, que eu por acaso gosto, como sabem. A esquerda secretária é os comunas no Ocidente. E eu, por mais que me custe dizer, a China está a governar muito melhor o país deles com o regime comunista do que um comunismo muito ocidentalizado, cá por nós, não é? Completamente capitalista, comunismo só político, do que na Europa nós temos estes assassinos. Nós falamos que eles fazem isto e aquilo e aquilo outro. Então nós fazemos o quê na Europa? Entendem? Ficamos aqui com o professor Figueiredo Dias. O vídeo já vai muito longo, tenho medo que isto de repente vá ao ar. Vou só para o Código de Processo Penal um bocadinho, o volume 1, e depois talvez um bocadinho a minha tese, porque o narcisista tem que sempre falar da tese, não é? Eu estou aqui a exibir-me para as redes sociais. Como sabem, eu sou um tanso e só posso ter respeito das redes sociais porque a minha vida é uma merda, como aos gotos de chucos que metem o dedinho no óleo e o lixeiram para ver se está preparado para levarem o entalance do outro. Identificação em registro criminal, Lei nº 5798, 18 de 8, Decreto-Lei 3198 de 2 de 7 de 11, Decreto-Lei nº 6299 de 2 de 3, Decreto-Lei nº 2 2007 23 de 1. Execução de penas e medidas de segurança, Decreto-Lei nº 26579 de 1 de 8, alterado pelo Decreto-Lei nº 4987 de 22 de 3, Decreto-Lei nº 41485 de 18 de 10, Decreto-Lei 375 de 97 de 24 de 12. Isto é o Código de Processo Penal. Tenho medo que isto aqueça demais. Capa do telefone. É o telefone novo, não é? Mas eu nunca fiado, não é? Nesse aspecto, onde eu quero chegar, e eu vou para a tese, é muito triste um mundo em que nós temos que recorrer, enfim, a métodos primitivos, mas infelizmente há pessoas que nunca param, e os assassinos, típico psicopata, típico sociopata e típico não sei o quê, deixa-me pôr aqui mais água, o que é que a gente vai fazer a pessoas que nunca param de assassinar os outros? A pessoa que é bem diz, tem que ser prisão perpétua para essa gente para toda a vida, não é? Porque prisão perpétua sem liberdade condicional, porque são pessoas que só querem matar, só querem esfolar, só querem violar a vida dos outros. Se o Estado de Direito os apanha, reconheço que a prisão perpétua é a única solução. Se uma pessoa normal os apanha, pois o que é que foi a história toda da humanidade, não é? É justiça? Não, é natureza humana. A justiça só é aplicada pelos tribunais. Mas enfim, as bestas quadradas que passam a vida a estudar esta gente, e os Wittgensteins desta vida, e os fortes desta vida, somos umas bestas. O outro lado são os que os conhecem. E a felicidade com que as pessoas normais, supostamente, mostram, solidarizando com estas bestas do outro lado, quando os senhores estão na Rua da Amargura ou estão no cemitério.
E esta, hein? É isso que o Alexandre o Grande nos ensinou e Voltaire também. Ah, são os nossos que se comportam assim. Não há problema nenhum. São os nossos que se comportam assim, ficam bem uns com os outros. Ficam bem uns para os outros, porque caso faz, caso paga. Não é? Por isso, vamos para a minha tese. HB, sempre considerar os seus e-mails. O engenheiro Evelino também tem umas ideias sobre o assunto. Eu, por acaso, até coloquei aqui onde é que tinha ficado na paideia, que o Dr. David me mandou a coisa. O Dr. David, sempre muito atento, paideia, começar no primeiro parágrafo, página 12 do livro, 16 no PDF, Tratado Lógico-Filosófico, começar no 7, página 16 e 26 no PDF. Discurso do Sr. Conde, juiz conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, 19-20. O Dr. David tem uma paciência de santo para, enfim, me assessorar aqui nesta leitura à Barata Moura. O professor Barata Moura na Faculdade de Letras lia as aulas. Eu não sou desse tempo, como sabem, não é? Mas disseram o pessoal da Filosofia da Faculdade de Letras que, inclusive dizemos que as aulas eram unidas naquele tempo. Eu estou a fazer isso no YouTube. Porque é que ainda estou a fazer isso? Porque só faço o que me apetece nos dias de hoje. É livros e meninas. Entendem? Eu só faço o que me apetece nos dias de hoje. Dir-me-ão. O maior tiro que podem dar a outra pessoa é justamente serem completamente livres. Eu não vou avançar, tenho aqui umas coisas para fazer no dia 26 de setembro, mas eu sempre fui um homem do dever, entendem? Porque sou militar e os militares põem o dever acima de tudo para com a pátria, fundamentalmente. E o Kant tinha razão, a liberdade é fazer o que não se quer, é fazer o que se deve. E eu, até este ano, fui sempre um homem livre no sentido kantiano do termo, mas não livre no sentido freudiano do termo. E eu sou um freudiano nesse aspecto, como sabem. Ou seja, eu não ia muito para o registro do eros e do conatos, ia mais, nem do apetitos, mas ia mais para o dever kantiano, para a ética formal kantiana. Ou seja, a liberdade é fazer o que não se quer, segundo o Kant. Mas o Kant passava a vida de volta dos livros e mais nada, não é? Não havia ali questão psicológica nenhuma, não é? Eu acho que o homem devia ser como o Newton, morreu virgem, provavelmente, não sei, nunca se conheceu uma mulher. Nunca. Ou outra coisa qualquer. Por isso, eu, a partir deste ano, sou um homem livre, no sentido pleno do termo. Menos kantiano, mas muito mais freudiano. É o apetitos, o eros e o conatos. Eu sou um homem livre. Por mais em que ele apareça, eu sempre fui assim. Quanto mais mal me tentaram fazer, muito melhor eu fiquei na vida. Entendem? A minha vida melhorou muito depois de eu ser esfaqueado. Muito. A minha vida melhorou muito depois do bicho parou o mundo. Muito, como já vos contei. Ou seja, eu faço mesmo o que o Bian sempre recomendou. Fazer o melhor do mau trabalho. Doing the best of a bad job. Está bom assim em inglês? Muito obrigado. Ou seja, eu quanto mais me tentam espezinhar, humilhar, assassinar, seja o que for, mais eu cresço. Percebem? É a lógica militar pura. Quanto mais o inimigo nos faz mal, mais munições e mais treino e mais preparação nós temos. Entendem? Claro. Não há os gordos de chuco, olha, inflamados. Não estamos a falar de pessoas, não, soldados a sério. Estamos a falar de doentes, assassinos, seja o que for. Que acabam, como sempre, acabaram na história da humanidade. Ou na cela, ou no cemitério. Ou no hospital psiquiátrico, se tiverem sorte. Muita sorte. Nesse aspecto, estou a ver onde é que eu quero chegar. Ou seja, é a liberdade de ação que, de certa forma, eu também tenho nos dias de hoje, e estou a tentar transmitir aos senhores quem me formou com estes valores. E quem me formou com estes valores, como eu estava a dizer ontem no Karaté, porque eu agora tenho mais tempo, né? E o estudo pede-me tudo e mais alguma coisa, eu estava a dizer ontem no Karaté, estava a dar aula, eu disse, não,
O Karaté deu muita disciplina para fazer tudo o que eu fiz na vida do ponto de vista do sucesso. Ou seja, a disciplina das artes marciais, a disciplina da vida militar, a disciplina dos livros fazem com que os senhores sejam muito bem sucedidos no que quer que seja na vida, entendem? E quando têm problemas vão sempre buscar os métodos de ação dos maiores da humanidade. Eu vou sempre buscar a paideia. É sempre ali, naquela quadratura do ciclo. Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande. É ali que está a minha essência. É ali. Se a coisa corre mesmo muito mal, Alexandre o Grande. Se é preciso pegar nas armas, pega-se nas armas. Se a coisa corre bem, é Aristóteles, Sócrates e Platão. Há tempos, o Cecílio Bato na live, pois, menos Dante e mais Dante. Não é de Dante, está a contas, mas mais Dante, no sentido poético do termo. Sim, mas o Dante fez a sua viagem aos infernos, a Beatriz como guia e o Virgílio também. Tudo depende de onde é que os senhores se pendem. O que eu tento fazer nos dias de hoje com as leituras é os senhores terem ferramentas conceptuais, e são duas: o raciocínio especulativo e abstrato da filosofia e o raciocínio lógico-formal da matemática. São as duas que os senhores têm que ter para pensarem bem, e esse vai ser o meu legado. E por aí ficamos. Não é filhos, nem família, nem nada. O meu legado é a minha estrutura intelectual. Se a coisa corre mal, o Alexandre o Grande ensinou-nos muito bem como é que a coisa deve ser concebida. Não é nem moral, nem ética, nem direito. É guerra. E aí, pronto, é a vida. E quem os tem no sítio, assim o determina, e quem não os tem no sítio, mete o dedo no orgulho. Acabou. E onde eu quero chegar é que, para começar a concluir, eu disse-vos que o vídeo ia ser longo. Se o telemóvel não explodir, os senhores com estas leituras veem as minhas referências, que são os maiores génios da humanidade, mas também os maiores guerreiros da humanidade. E numa altura que do outro lado estão assassinos, nós temos que saber pensar bem, mas também saber agir bem, mesmo que seja um agir guerreiro. Entendem? E não há maior guerreiro da humanidade que Alexandre o Grande. Isso vos garanto. Até que o armadura do Aquiles combateu. Jesus Maria do céu. Aquilo é que era. Não são os borregos dos dias de hoje. Está bem, Gina Afonso? Até digo borregos de vez em quando. Raro. Bom, vamos para a minha tese de doutoramento em Direito Penal. A versão em português. Tínhamos ficado no professor Pinto Brosa, está uma tarefa infinita à moral, não é? E o professor Alexi a concordar. Tínhamos ficado aí, como sabem. E indo para o corpo do texto, deixa eu cá ver. Eu adoro isto. Só tenho a agradecer aos assassinos, porque eu nunca iria fazer o que faço nos dias de hoje. Nunca iria. Eu iria trabalhar que nem um escravo até aos 80 anos, até morrer quase. Eu sempre foi, não quero avançar porque quero dizer estas coisas no dia 26 de setembro, mas pronto, como estou inspirado até para ficar mais bem disposto, porque estou tão triste. Não é triste nem revoltado, mataram um rapaz de 31 anos. Mataram um rapaz de 31 anos. Quer dizer, e tão contentes com a morte do homem. Quer dizer, quem é que fica contente com a morte de todo ser humano? Quem é que fica contente? Um senhor Adolfo. Eu até compreendo, uma besta daquelas. Não era um rapazito que fazia uns discursos nas universidades e dizia umas coisas nas redes sociais. Quer dizer, quem é que fica contente com os outros, com problemas gravíssimos, sem abrigo quase, se não tiverem juízo? Quer dizer, quem é que fica contente com isso? Quer dizer, o assassinato existencial das pessoas, o assassinato físico das pessoas, o assassinato de caráter das pessoas, quem é que fica contente com isso? O que é que estas pessoas merecem, não é? E o que é que estas pessoas vão ter, como é evidente. E nesse sentido, eu não queria
alterar o meu projeto de vida, não queria, iria trabalhar que nem um escravo até ao final da vida, porque eu gosto muito de ser escravo, sou muito kantiano nesse aspecto. Calhou por acaso a vida alterar-se e eu agora sou um homem profundamente livre, e que realmente é uma vida santa, como é evidente. Eu fiz o contrário do Santo Agostinho. O Santo Agostinho era um guerreiro que se tornou um homem santo e eu era um homem santo, supostamente com o estudo e com a dedicação à ciência, à filosofia e ao direito, e me tornei um guerreiro completo. Se eu gosto da lógica guerreira dos dias de hoje, é uma maravilha. É os livros e as meninas e é o apetitos do gatilho quando se determinar. É o registro pulsional do tio Freud a 100%. É a pulsão da vida e a pulsão da morte igualmente exercitadas. E isso é a liberdade absoluta do ponto de vista psicanalítico. Coisa que é muito difícil, porque nós temos deveres na vida, não é? Mas por acaso calhou. Foram muitos anos de um trabalho louco, posso-me dar esse luxo, graças a Deus, não é? Ao contrário dos assassinos, eu só faço o que quero, nos dias de hoje. E por isso também tenho muito mais tempo para me dedicar às coisas que verdadeiramente são importantes. Conquanto a culpa judica ao penal se surja, como refere Galas, como sensibilidade do facto, atendendo à atitude anterior, reprovada pelo direito que nele se manifestou. É o que eu estava a dizer. Lá no crédito eu estava a dizer isso aos miúdos, que eles gostam muito de mim, cada vez há mais gente lá, porque o pessoal gosta muito de mim, né? Porque eu sou durão, mas também bastante justo, não é? E é a questão da disciplina, temos os valores certos para fazermos o bem na vida. E às vezes, quando nos temos que nos defender, não estamos a fazer o mal, mas estamos a fazer o que o Código Penal chama excesso de legítima defesa. Não é por acaso que o Código Penal coloca excesso por trás de legítima defesa. O Código Penal reconhece que é mesmo a última ratio da ação humana. Entendem? Como refere Galas, sensibilidade do facto, atendendo à atitude anterior, reprovada pelo direito que nele se manifestou. 547, diz Galas, aliás ao Código Penal Alemão, 1958, página 56, citando Roxin, cita Galas, Apud, Roxin, culpa e responsabilidade, questões fundamentais da teoria da responsabilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 19914, página 515. Considera este autor, seguindo a orientação acima exposta, que de acordo com mais uma vez citação, visão generalizadora orientada por critérios ético-sociais, se poderá aceder a uma atitude global do agente perante as exigências do direito. Eu podia fazer 10 vídeos por dia, mas falta-me a voz, entendem? Fico cansado, porque eu ainda vivo no deserto, o ar-condicionado é muito forte, como sabem, fico sempre destilado, veem como é que é as lives, fico sempre destilado, todo suado. Quando eu aparecia, via-se como é que eu ficava todo vermelho a falar muito, porque é muito calor, não há ar-condicionado que valha, entendem? As cordas vocais ficam completamente secas. E, pronto, não dá, não é? Fico muito seco, e pronto, não dá, não consigo falar tantas horas, não é? Posso ir para a piscina, estar ali ao ar, é que é um calor avassalador, não é? O ar-condicionado é sempre, saca muito as cordas vocais, entende? Por isso é que eu estou a beber água e as lábios, vocês veem que tem o magnésio e tal, tem que ir à casa bem 3 ou 4 vezes, enfim, mas por isso, vida santa, hein? E esta, hein? Os assassinos querem-vos pôr no cemitério, mas colocam-vos no céu. Querem-vos colocar no inferno e colocam-vos no céu. Era suficiente para mim este ajuste de contas. Se não fosse o soldado das tropas especiais, se calhar era. O problema é que se meteram com o soldado das tropas especiais. Alexandre o Grande Dixit,
Temos a família do inimigo. Temos o reino do inimigo. Mas o inimigo está vivo. Não descansamos. E sabem que a tática do Alexandre foi interessante, como foi sempre atrás do outro. O que é que aconteceu? Um dos generais do outro, o Bezo, é que matou o imperador Dário. Ou seja, foi a clique, porque são todos uns filhos da égua, né? Foi a clique que matou o imperador Dário, porque o general, um dos generais, o Bezo, disse isto nunca vai acabar. E é verdade. Quando há um inimigo que nunca vai parar, os senhores também nunca vão parar, como é evidente, entendem? E quem rodeia o inimigo X acaba por fazer a folha. Porque os senhores não têm nada a perder. Não têm família, não têm filhos, não têm reino, não têm nenhumas amarras do ponto de vista profissional, fazem o que querem, então basicamente, como o Giravelino, né? Formados para a vida, não há amarras. Estão a ver? E é aí que se coloca o rato fora da toca. Entendem? Há tanto rato morto ali à porta que acaba por sair, como é evidente, não é? É a vida. Por isso, para concluir, diz o professor Galas na mesma obra, página 515. Vamos, já está muito longo, isto, se isto de repente parar, é por causa que eu sou muito. Ora, ele tem bateria, mas já está aqui há um tempão. Pois, na paideia, diz o meu amigo Dr. David, ficámos na página 12 num livro, 16 no PDF, eu li um bocadinho. A paideia é mesmo o melhor que os senhores podem ter em termos de código de valores. Mais nada. Não adianta meterem-se em prejuízos, mais nada. Deixa eu ver se eu consigo abrir a paideia. E com isto concluímos. Até o Dr. David diz que é... Não, isto é tratado lógico-filosófico. Eu pedi o tratado lógico-filosófico. Fugiu-me a boca para a verdade. Começar no 7, página 16, 26 no PDF. Depois 26 no PDF. É para você, é um craque, Dr. David. Depois tínhamos... Pois, lembro-me de falar disto, sim. Exatamente, sim, tem toda a razão. Pois, tínhamos ficado aqui, tem toda a razão. Não, eu já estou a ler as proposições do Dr. David para não deixar também o pessoal muito aborrecido com os prólogos e com os... e com as introduções, aquela coisa toda. Já agora, não, por acaso vou-vos ler aqui um bocadinho. Vou-vos ler aqui a biografia do Wittgenstein. Anexo 2, esforço bibliográfico de Wittgenstein. 26 de abril de 89, Ludwig Wittgenstein nasce em Viena, na Áustria. Em 1893, inicia a sua educação. 1903, isto é a página 46 do PDF, do Tratado Lógico-Filosófico, do Dr. David. Entra numa escola de Linz, Áustria. Foi colega do Sr. Adolfo. Foi colega do Hitler, hein? Só que o Hitler, como era até à medula, estava atrasado da escola. O Wittgenstein, como era um gênio, não é? Não se sabe se conheceram, mas estavam na mesma escola, quase na mesma turma. 1906 entra na Escola Técnica de Berlim. 1908, 1911, ou seja, 3 anos, estuda Engenharia em Manchester. Teve antes em Berlim, como já vos disse. Reino Unido, desenha um motor a reação. 1912, passa a Cambridge, Reino Unido, para estudar Lógica. 1913, 14, vive na Noruega, onde procura trabalhos de Lógica. Muito novinha, ele nasceu em 89, não se esqueçam. 1914, 18, Primeira Guerra Mundial, escreve
participa na Primeira Guerra Mundial e escreve o Tratactus. É quando ele é soldado que escreve o Tratactus. O Notebook 1416 e o Pós-Turno. 1920 envia o Tratactus a Russell e a Frege. Estuda para professor primário. Espetacular. Uma das maiores fortunas da Europa na altura. Uma coisa impressionante, as fortunas de Wittgenstein ficaram mais ricos depois da guerra do que antes da guerra, Primeira Guerra Mundial, 1418, porque o pai Wittgenstein meteu o dinheiro todo na América. Espanhol também não. 192G trabalha como jardineiro. Ele sempre teve esta coisa do trabalho braçal, a dizer a velocidade é ser porteiro de um hospital ou jardineiro. O Wittgenstein acreditava muito na vida simples, era muito benigno, quase. 1921 surge o Tratactus, edição alemã. 1922 é professor primário, edição em inglês do Tratactus, deu correu tão mal, começou a passar a chapada nas crianças. 1925 abandona o professorado primário, sofre uma crise. 1929 chega a Cambridge como estudante para doutoramento. Publica Some Remarks on Logical Form. Está bom assim em inglês? Muito obrigado. Doutora-se em junho. A tese de doutoramento dele foi o tratado lógico-filosófico. E os argumentos foi o Bertrand Russell e o G. Moore. Outro gênio também. Que, pode que foi só um formalismo, não foi? Fez a tese coisa nenhuma, não é? Eles estavam todos embevecidos com ele, era um gênio, não é? 1930, fellow do Trinity College, prepara as investigações filosóficas, póstumo, e afasta-se do Wiener Kreis. 1931 trabalha na gramática filosófica, póstumo, está em alemão, estou a traduzir. 1933-34, curso cujas notas são Blue Book, póstumo, dos alunos, também tem nestes livros, tem tudo o Wittgenstein, não é? 1934, curso cujas notas são o Brown Book, póstumo. 1936 trabalha nas investigações filosóficas, póstumo. Foi tudo póstumo. A única coisa que o Wittgenstein fez em vida foi o tratado, coitado do rapaz, do senhor. 1937 trabalha nos fundamentos da matemática, póstumo. 1938 conferências sobre a estética, sobre a psicologia e sobre a fé. Notas póstumas, ele dá uma tarefa infinita à psicologia. Não há psicanálise, eu gostava de nós, por causa do Freud e tal. Mas ele dava uma tarefa infinita à psicologia que diz que é só confusão conceptual. E é. Ele diz que a ética é a estética, como sabem, o belo é o bem, como diz a paideia. 1939 sucede a Moore, G. Moore, na cátedra em Cambridge, ou seja, ele substituiu o próprio argumento do doutoramento dele, não é? 1943 participa na Segunda Guerra Mundial em tarefas auxiliares. Um dos homens mais ricos do mundo. Atenção. 1944-47 ensina em Cambridge. Estão a ver aqui a ética do Correio também. Um intelectual, primeira linha. Um dos homens mais ricos do mundo. A fortuna dos Wittgenstein depois da guerra era maior que as do Rothschild naquele tempo. Depois diminuiu, claro. Os Rothschild sabem como é que é, não é? Mas era uma fortuna imensa. E 3 dos irmãos dele suicidaram-se. Coitado. Complicado quando você é muito rica. 1944-47 ensina em Cambridge. 1949 acaba as investigações filosóficas e escreve Zetan, póstumo. 1951 acaba On Certainty, sobre a certeza, também tenho esse livro, póstumo. 29 de abril de 51 morre em Cambridge. Homem novo, hein? Morreu com 60 e poucos. Meus amigos, ficamos por aqui. Já não valeu tratado, coisa nenhuma. Já não sei quanto tempo é que tenho ouvido, uma coisa que mais acaba. Pronto, ficamos por aqui. Um abraço, um grande abraço à família de Charlie Kirk, Presidente Trump e todos os outros. Epá, pronto. O que nos salva, amigo César Campos, amigo Zé Luís, os engenheiros José Luís, o engenheiro Avelino, o engenheiro Afonso, HB é a ética do Correio. Temos que ter os valores da paideia. Aqueles 4 determinaram a civilização desde o século IV a.C. até hoje. Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande. O Renascimento reviveu isso, o Iluminismo reviveu isso. Temos que fazer outra vez a mesma coisa. Ética do Correio. Valores filosóficos muito fortes. Quando é preciso, é Alexandre o Grande. Um abraço.